Bom, nesse vídeo eu vou falar aqui continuar falando sobre o circuito, que tem a funcionalidade, tem a função de dobrar a tensão, né? Então, o circuito que a gente vai utilizar aqui, eu estou aqui no LTSpice, a gente vai fazer a simulação desse circuito, ver a tensão de saída aqui. Como eu disse no vídeo anterior, a gente tem um circuito, esse circuito ele tem aqui um capacitor, e aqui tinha um diodo nesse sentido aqui. Só que a gente percebeu que quando ele estava nesse sentido, ele estava dando uma tensão de 2 vezes, só que negativa, né? Estava dobrando, mas estava ficando negativo, ou seja, estava invertendo. Então agora eu vou ter aqui o Vout, aqui eu vou chamar de Vin, e aqui um circuito que é interessante de se estudar, porque ele tem alguns detalhes que não são tão óbvios e que fazem com que a análise fique um pouco mais difícil. Por exemplo, se eu tenho um sinal de entrada, e esse meu sinal de entrada na primeira parte aqui, ele é positivo, e outro semiciclo positivo e semiciclo negativo. O semiciclo positivo vai ocorrer, a corrente vai querer passar para cá, só que o que ocorre? Vai ficar com cargas positivas aqui e deveria ficar cargas negativas aqui. Só que, como que vai vir cargas negativas para cá, sendo que o meu diodo está no sentido de que não pode passar corrente daqui, né? Ou seja, uma corrente que deveria vir do terra, deveria passar por aqui, porém, o diodo não conduz perdão, elétrons deveriam passar nesse sentido aqui. Aí você pensa, vai passar. Mas eu estou falando do sentido dos elétrons. O sentido convencional, então, seria isso daqui. E como a corrente está nesse sentido aqui, né, não conduz, certo? Pode gerar um pouco de confusão porque eu falei dos elétrons e, na verdade, esse símbolo aqui do diodo, ele é com base na corrente convencional, tá? Então, isso é importante. Então, como que vai passar o sinal para lá? Então, a ideia é que o capacitor não vai armazenar energia. Ele simplesmente vai pegar a variação da tensão Vin e vai passar, né? Ela vai ser transmitida para Vout, mas o capacitor ele não vai reter essa energia, não vai conseguir armazenar energia pelo simples fato de não conseguir gerar um campo elétrico ali nos seus terminais, né? Não vai conseguir ter cargas negativas e cargas positivas, certo? Se a gente fizer a variação desse circuito e depois, por exemplo, se a gente pegar um circuito de exemplo aqui, esse daqui, um C1 e um C2, e trabalhar com as variações, a gente vai chegar numa equação que vai ser do seguinte tipo, que o Vout, Vin, vai ser igual a C1 sobre C1 mais C2. Se a gente está com C2 igual a zero, a gente tem que C1 sobre C1 vai dar igual a 1. Então, a variação do Vout vai ser igual à variação do Vin, certo? Essa equação veio de onde? Eu vou deixar aqui de onde que ela veio, tá? Você vai fazer a equação do circuito, capacitor, mais a tensão do diodo. Pode fazer em questão de variações, ou se preferir, pode fazer no tipo de derivada, né? De dt aqui também. E usar as equações do diodo, tá? Com algumas substituições que são convenientes, tá? E C2 vai ser dV2, então que dV2 é Vout, né? Então faça aí as substituições e vai ficar aí como meio que dever de casa, né? Aí você vai chegar ali e vai ver que a variação no VN é transmitida. É a forma que eu encontrei de explicar, eu acho que não é a forma mais verdadeira, mais próxima da verdade possível, certo? Mas a ideia é que como o capacitor não consegue armazenar, essa carga só é transmitida, né? Então, beleza. Então, se a gente fosse fazer aqui, a queda de tensão aqui vai ser igual de entrada, né? Essa aqui é Vin, em função do tempo, né? Então, o primeiro semiciclo seria passado. Agora, nesse pedaço aqui, o que vai ocorrer?
a gente pode até inverter aqui o sentido da fonte, né? Fazer essa conexão aqui diferente. Então, agora, a gente está nesse semiciclo aqui, os elétrons mudam de sentido, né? A corrente muda de sentido, e agora está nesse sentido aqui, V out. Então, os elétrons eles caminham nesse sentido, o diodo aqui permite a passagem, né? Aqui está considerando o diodo ideal, não precisa de uma queda de tensão necessariamente ali. E aí o que ocorre? O capacitor, agora sim, eu vou colocar uma carga positiva aqui nele, aqui uma carga negativa, ele começa a conseguir armazenar energia, porque ele consegue, porque elétrons consegue chegar na sua placa, consegue chegar nas duas placas, né? A corrente chega daqui e outra corrente chega daqui, né? Aí gerando essa densidade de cargas negativas desse lado, fazendo com que a corrente positiva circule nesse sentido aqui. Então, beleza. Então, ele vai começar ali a ter energia. Se esse aqui é o meu gráfico de Vout, e aqui o diodo está agindo como um curto-circuito, então está errado aqui, né? Então ele deve ser zero aqui. E agora é um ponto interessante. A partir do momento em que o diodo, o capacitor, ele está 100% armazenado, e aí agora aqui ó, começa a decrescer, né? A tensão começa a decrescer, ele não vai mudar a sua tensão, certo? O que vai ser variações, mas a sua tensão vai continuar constante. Então, se a gente for reescrever a equação do circuito, né? Aqui eu vou considerar agora um Vin, o meu circuito, o meu diodo, e agora, vou falar aqui que é um C1, aqui vai ser meu diodo 1, coloco aqui, e agora o capacitor está carregado, então a gente tem uma diferença de potencial daqui para cá, tá? Esse aqui vai ser meu tensão de V1, fazendo aí. Então a gente vai ter que Vin mais V de C1 é igual a V de D1. A gente pode dizer então que vai ser um VP seno, pode ser de WT, né? Mas como eu estou fazendo análise aqui em W, vamos falar que é só um seno de T, falar que W é igual a 1, tá? Então VD1. E a gente percebe que agora o circuito ele começa a ter aquele comportamento de dobrar a tensão, né? Essa equação ela só é válida depois que o capacitor ele atinge o seu valor máximo, tá? Porque aqui eu troquei a tensão do capacitor como sendo sempre constante igual a Vp, certo? Então, a partir desse ponto, a tensão de saída começa ali a variar, certo? Então, começa aí a ficar dessa forma. Vamos ver agora lá na simulação. Vou dar um play aqui. Já tem alguns gráficos aqui que eu estava fazendo antes. E é isso que ocorre. Olha só que a gente pode ver que aqui a gente tem um 10 mili aqui, né? 10 milivolts, um sinal, e 60 Hz. Então, vem, aí fica em zero, depois que o capacitor carrega 100%, o circuito começa a ter essas oscilações. E agora, o próximo passo da nossa análise vai ser pegar esse circuito e fazer conexão com outro circuito que a gente já viu, que é o circuito de manter a tensão constante, né? A gente tem até aquela tensão de Ripple, enfim. Qual que é a diferença? A gente pega aqui e troca o diodo pelo capacitor. E agora vamos fazer o quê? Qual que vai ser a medição de entrada nesse circuito? A medição de entrada vai ser essa aqui, ó. Ora, vai estar aqui no VP, né, no valor de VP, depois vai, fica em zero, depois volta e atinge aqui sempre valores de 2 VP. Então, o que a gente vai ver? Que semiciclos positivos vai conduzir corrente. O capacitor, então, ele vai, ó, de vermelho vai ser a tensão do capacitor, ele vai se carregar até o máximo de VP aqui, ele vai se manter constante, até porque só está sofrendo variações, não está recebendo mais tensão, né, do que ele já tem, está havendo aqui valores menores, ele vai chegar até aqui.
Depois, vai aumentar em VP e vai permanecer constante aí para sempre, certo? Vamos ver agora se é esse componente que a gente está tendo lá no LTSpice. Esse aqui é o circuito, eu vou pegar ele aqui e vou fazer a conexão. Vamos dar play e vamos ver aqui a tensão de saída. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, beleza. Eu disse que tinha que vir, tá? Dar uma subidinha. Subiu. Ficou constante. Depois subiu. Opa, tem uma coisa que é diferente aqui. Olha só. Ele está tendo mais escaladas, né? Por quê? Isso depende... Existe uma análise que pode ser feita também. Pode ser visto no livro do Hasav, Fundamentos de Microeletrônica. Eu não vou entrar em detalhe nessa conta, mas o que está ocorrendo aqui, quer dizer, como a gente pode se aproximar do que eu tinha feito ali antes, né? Afinal de contas, aqui ficou bem próximo, mas note que houve aqui um decrescimento, tá? Ou seja, tem alguma coisa acontecendo no circuito, né? E a gente pode fazer com que fique melhor variando aqui, mudando os valores das capacitâncias. É uma solução, tá? Que aí vai fará com que fique mais próximo aqui. Eu não vou chutar aqui alguns valores, vamos ver se a gente vai ter sorte de diminuir isso aí. 200, colocar um 440 em 4. Note que está ficando cada vez melhor, né? Então já vou tacar o pau aqui. O quanto? 660. Ainda não. 1000 mesmo. Cada vez ficando melhor, né? Então, enfim, tá aí o comportamento. É bem estranho essa questão do capacitor, né? Varia com o capacitor e tal. Realmente não sei explicar o porquê. Os cálculos do capacitor é algo estranho para mim ainda. É algo que eu tenho que estudar. Mas fica aí, né? Essa análise aí que a gente fez antes no vídeo anterior e fiz aqui agora com a simulação. Bom, ficamos por aqui. Circuitos aqui de baixo aqui são circuitos semelhantes. Tá fazendo umas análises aqui do comportamento do capacitor aqui no LTSpice. Mas então é isso. Bom,